Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento, em que nós vamos meditar nas palavras que nós ouvimos há pouco, mas eu convido para que vocês então abram as vossas Bíblias, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Então, João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Antes de nós estudarmos esse episódio, na verdade, 3 cenas que nós agora vamos meditar, que aconteceu naquele domingo à tarde, domingo em que Jesus ressuscitou, naquela primeira Páscoa da ressurreição. Depois o testemunho dos discípulos para Tomé, depois a aparição de Jesus para Tomé e os outros discípulos. Antes de meditar nesse tema, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. O Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. João 17, 18 é um texto bíblico onde João registrou as seguintes palavras de Jesus: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Oração de Jesus. Jesus orando pelos seus discípulos. Assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus, ele diz: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, João 17, versículo 18, mais João, capítulo 20, versículo 21, é igual a ação missionária. Nós falamos muito de missão. Na verdade, esse aqui é um ponto de missão. Na verdade, é um ponto de missão aqui no assentamento, aqui nessa garagem que agora foi transformada como a nossa capela, o lugar onde nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. E eu poderia perguntar para vocês, o que fazer para realizar a missão de Deus? O que fazer? O que nós como igreja, nós como um ponto de pregação, o que fazer para realizar a missão que é de Deus? Versículo 22, João capítulo 20, versículo 22 diz assim: depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quando nós falamos em realizar a missão de Deus, em fazer uma obra que não é nossa, mas uma obra que é de Deus, bom, isso só é possível, só se torna possível pela ação do Espírito Santo. É muito comum as pessoas lerem a Bíblia e entenderem que o Espírito Santo só passou a agir após Pentecostes. Tem muitas pessoas que pensam assim. Pensam, bom, o Espírito Santo, a atuação dele, a ação do Espírito Santo, ela aconteceu no dia de Pentecostes e continua sendo após o dia de Pentecostes. No entanto, se nós lermos já no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar as seguintes palavras: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Quem está presente ali na criação? O Espírito Santo. Claro, é Deus triuno. É o Deus triuno. Então o Espírito Santo, ele age o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo está agindo. E nós vemos essa ação nas Escrituras Sagradas. E o mesmo acontece quando nós falamos sobre
ação missionária. O mesmo acontece quando nós falamos que nós fomos colocados dentro do plano de Deus, que nós fomos colocados dentro de algo muito maior do que a nossa própria vida, do que o nosso próprio ponto de pregação. Nós fomos colocados dentro do agir missionário de Deus. Deus age aqui neste lugar, Deus age no nosso município, através de cada um de nós. Por isso é importante a gente estudar esse texto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. 3 cenas. A primeira cena, versículo 19 ao 23, diz assim, olha só. Naquele mesmo domingo à tarde. Qual domingo? Páscoa da ressurreição. Naquele dia à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então disse Jesus de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Naquela primeira Páscoa, como os discípulos estavam como nós aqui em Querência, né? Trancados com medo, né? Porque essa onda de assaltos que anda acontecendo, a gente fica trancado e fica com medo. Mas lá os discípulos estavam trancados porque eles não estavam com medo dos assaltos, mas eles estavam com medo dos judeus. Por quê? O que eles tinham vivido na sexta-feira? Todo o horror, todo o sofrimento pelo qual Jesus passou. E eles sabiam que os judeus tinham inflamado toda a população para que Jesus fosse crucificado. E eles temiam pela vida deles. E justamente por causa desse medo, eles estão ali trancados. O texto diz: os discípulos estavam reunidos. A minha pergunta seria: quais discípulos? Bem, não dá para dizer se eram só 10. Talvez poderia ser somente os 10, porque Judas tinha se enforcado. Tomé não estava, porque logo no versículo 24 diz: acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Eram 10 discípulos, talvez tinham alguns outros, né, que seguia Jesus, mas não havia se tornado um discípulo assim como nós conhecemos, né, somente 12 discípulos. Mas estavam ali alguns discípulos reunidos. Jesus, diz o texto, veio no meio deles. E Jesus então se apresentou dizendo: paz seja convosco. E ele diz isso por 2 vezes. No versículo 21, que a paz esteja com vocês. E depois ele diz lá no versículo 26, que a paz esteja com vocês. E logo depois disso, Jesus, ele fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas vamos primeiro pensar nessa frase: que a paz esteja com vocês. O que vocês conseguem entender por essa expressão? Que a paz de Deus, que a paz esteja com vocês. Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser morto, antes da ressurreição,
ele então sempre ia preparando os seus discípulos. Ele sempre ia dizendo: olha, nós vamos para Jerusalém. Em Jerusalém vai acontecer isso. Eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Vão adiante de mim para a Galiléia. Jesus estava preparando os discípulos. E num desses momentos de preparação, Jesus, ele disse as seguintes palavras. Jesus, ele disse bem assim, lá no 14:27, ele diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus, ele falou: deixo com vocês a minha paz. Talvez naquele momento os discípulos nem sequer entenderam isso. E logo depois de ressuscitado, se colocando no meio dos discípulos, qual é a saudação de Jesus? Paz seja convosco. O termo paz significa: eu estou presente aqui. Eu sou vencedor. Eu sou vitorioso. Quando Jesus, lá em Mateus 20, que está registrado em Mateus 28:20, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, e lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias. Até amanhã? Não, até o fim dos séculos. Essa é a paz de Jesus. É a certeza da sua presença. É a certeza da sua companhia. Aquele que morreu é também aquele que ressuscitou. E essa paz, gente, essa presença de Jesus, a igreja continua tendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está na igreja. Essa paz, ela foi recebida pelos discípulos por causa do Espírito Santo. Tanto que no versículo 22, depois de ter dito isso, depois soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Pessoal, qual foi o Jesus que os discípulos viram? Qual foi o Jesus que os discípulos viram? Aquele mesmo Jesus que nasceu na manjedoura. Aquele Jesus cheio de sangue, todo ferido da crucificação, aquele Jesus os discípulos viram. Só que eles não viram um Jesus ensanguentado, mas eles viram as marcas. Tanto que Jesus se apresentou, mostrou a sua mão e o seu lado, onde foi ferido pela lança. E ele mostrando isso para aqueles discípulos, eles não ficaram assustados. Não foi uma coisa: nossa, olha, não, porque eles já sabiam, eles viram tudo o que aconteceu com Jesus. Mas agora eles viram aquele Jesus e aquelas marcas, eles falaram: é o Jesus, é o ressuscitado, é aquele que foi pendurado na cruz. Mas ele é o vencedor, ele é o vitorioso. Esse Jesus os discípulos viram. E como diz ali no versículo 20, eles ficaram muito alegres. Pessoal, quem são esses discípulos? Os 10, tudo bem que sejam os 10 discípulos, mas quem são esses discípulos? Esses discípulos, olha lá, diz o texto, naquele mesmo domingo, à tarde. Quem foi de manhã no sepulcro? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Quando elas chegaram lá no túmulo, qual foi a mensagem que elas receberam? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O que as mulheres fizeram? Foram contar para os discípulos. Pedro foi correndo conferir.
também não viu Jesus. Esses discípulos, eles já sabiam da ressurreição. Eles já tinham ouvido a mensagem da ressurreição pela manhã. Mas à tarde, é tarde, eles estão trancados dentro de um quarto, numa sala, e Jesus aparece no meio deles. Só que aí entra algo fantástico. Jesus não os repreende. Jesus não chega lá dando bronca em todo mundo. Jesus chega e fala o quê? Que a paz esteja com vocês. Eu sou o vencedor. Eu sou o vitorioso. E depois de falar isso, Jesus fala: o Pai me enviou para morrer na cruz, para vencer a morte, o diabo, o inferno. Agora o que eu vou fazer? Agora eu envio vocês. Assim como eu fui enviado, assim como Jesus foi enviado, Ele envia a sua igreja. A igreja de Jesus, ela recebe uma missão de Jesus. A missão de agir como enviada de Deus neste mundo. Não é fácil cumprir essa tarefa. Não é fácil. Mas nós temos o poder do Espírito Santo para realizar essa tarefa que não é nossa, é a tarefa de Deus. Para cumprir essa missão, Jesus exalou o Espírito Santo, que já age desde a criação do mundo, mas ele exala o Espírito Santo sobre as pessoas. Gênesis 2 diz o quê? Deus criou o homem do pó da terra. Aí Deus soprou nele o fôlego da vida e o homem passou a viver. E nós não vivemos? Nós não temos o fôlego da vida que nos mantém de pé, que nos mantém com olhos abertos? O mesmo Jesus fez, dando o Espírito Santo para os seus discípulos e os enviando para realizar a missão de Deus. A igreja, gente, a igreja neste mundo, vocês, aqui onde vocês moram, aqui onde vocês estão, como igreja de Deus, vocês são a voz de Deus, que falam as coisas de Deus. O tema da nossa igreja nesse ano, Salmo 118, o versículo 17. O Salmo 118, o versículo 17, o salmista diz assim: não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Nós somos essa voz de Deus aqui dentro. E tudo que o mundo precisa nesses dias é ouvir essa voz de Deus. Hoje à tarde eu fiz uma pergunta para o departamento de servas e eu vou repetir para vocês. Vocês já viram alguma igreja andando por aí? Como vocês chegaram aqui? Não, não é igreja. É igreja. É igreja. É igreja. Sou igreja. Nós somos a igreja. Nós somos os enviados. Não para falar o que queremos, o que desejamos, mas para falar as coisas de Deus. E é muito interessante, gente, que essa igreja lá, nesses primeiros discípulos, eles então já fazem o seu primeiro ato nesse seu envio. O versículo 24 diz assim: acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Essa igreja já começa a agir pelo poder do Espírito Santo, falar com Tomé, testemunhar
a respeito da ressurreição de Jesus. Por que será que nós estamos paralisados diante da missão de Deus? Por que será? Quais são os nossos medos? Vocês têm observado quantas pessoas têm abandonado a igreja e o serviço ao Senhor? Jesus não repreende os nossos medos, a nossa paralisia. Ele apenas aparece e comunica a sua paz para a sua igreja, a sua vitória. E essa paz, essa presença, essa vitória, ela então é a propriedade da igreja. Jesus deu e oferece isso para a igreja, mas muitas vezes a igreja, ou precisa acontecer com a igreja, o mesmo que aconteceu com Tomé. Tomé descobriu o Senhor que ele servia. Ele descobriu isso. Tomé, gente, Tomé não era nenhum desconhecido. João, o apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, ele sabe que Tomé não é um personagem desconhecido. Já lá em João 11,16, vamos também morrer? É Tomé que fala isso. Lá em João 14,4, nós não sabemos para onde você vai, como saber o caminho? Tomé não era desconhecido, Tomé era desconhecido. Mas sabe uma coisa? Tomé, naquela época, ele é muito semelhante a muitas pessoas nos dias de hoje. Ele não compreendeu a mensagem de Jesus. Ele não estava com os outros discípulos naquela Páscoa, principalmente naquele momento. Por quê? Bem, talvez ele ouviu a mensagem. Ele ouviu a mensagem das mulheres. Jesus ressuscitou, o anjo falou para nós, Jesus está vivo, vamos adiante dele para a Galileia. Mas sabe aquele Tomé, aquele cara que estava meio em dúvida, né? Ficou meio desnorteado. Esse Tomé, bom, talvez ele deve ter saído. Ele saiu para procurar notícia. Bom, eu vou conferir de perto, eu vou ver. Só que quando ele saiu para ir buscar essas notícias, de repente ele ouviu a fake news da época, ele ouviu aquelas notícias falsas, né? Que os soldados receberam dinheiro para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Aí Tomé, então, cheio de dúvidas, volta para lá onde estão os outros discípulos. Aí quando os outros discípulos falam, olha, Jesus apareceu aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele veio, mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado, anunciou a sua presença vitoriosa. Não, eu não vou crer. Gente, o Jesus que Tomé tinha visto, ou o último que ele viu, estava numa cruz, pendurado, morto. Tomé estava sem norte, Tomé estava sem rumo. Tomé não creu na ressurreição. Por quê? Ele estava desiludido com o plano de Jesus. Ver para crer, isso é muito racional. Você consegue se lembrar de alguém que, por ter se indignado com a igreja, saiu da igreja? Você conhece alguém que por, sei lá, ter ficado descontente com alguma coisa, acabou abandonando o serviço de Deus na obra do Senhor? Cada um de nós conhece uma pessoa assim. Sabe de alguém assim. Só que a nossa situação precisa mudar, como mudou a situação de Tomé. Versículo 26 até o 29, vamos ver o que aconteceu. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. Pessoal, a gente fica admirado com Tomé, não é verdade? Tomé não creu, né? Mas e os discípulos? Ouviram das mulheres que Jesus ressuscitou, viram o Jesus ressuscitado, mas uma semana depois, como que eles continuam?
com medo, com as portas trancadas. E Tomé agora estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, põe o dedo nelas, estenda a mão, põe do meu lado, pare de duvidar, creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. As portas estão trancadas. E mais uma vez nos surpreende um fato. Jesus não repreende a sua igreja. Jesus apenas diz: que a paz esteja com vocês. A minha presença está com vocês. Eu, o vencedor, estou com vocês. E essa presença de Jesus é real e física. Tomé descobre uma coisa ali. Agora ele sabe o Senhor que ele está servindo. Há pouco tempo, ele estava pensando: aquele Senhor que eu deixei tudo para seguir, aquele Senhor foi morto, estava numa cruz. Eu fui enganado. Mas agora, uma semana depois da ressurreição, esse Tomé muda a sua maneira de ver. Ele sabe que ele serve um Senhor diferente, um Senhor ressuscitado. Pessoal, observem. Há tantos religiosos hoje neste mundo que seguem religiosos mortos. E esses religiosos, de tão fanáticos que são, o que eles fazem? Muitos armam planos para poder tirar a vida de outras pessoas, tudo em nome da sua religiosidade. E nós? Qual Senhor nós servimos? Um Senhor que morreu, sim, mas um Senhor que ressuscitou. E sabe, esse Senhor que está vivo, Ele nos envia para fazer uma coisa: amar, servir. Tão somente para isso. Muitos que servem um Senhor morto matam em nome desse Senhor. E nós que servimos um Senhor vivo, fomos enviados para quê? Para amar e servir. Só que nós temos um problema, gente, na nossa missão. Na missão da igreja nós temos um problema. Qual é o problema? Bem, o problema é que assim como foi na época de João, havia muitas histórias que eram contadas a respeito de Jesus. E daí João diz assim, versículo 30 e 31. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. João está dizendo, não importa a história contada por outros, muitas histórias até inventadas, isso não importa. O importante, o necessário, é que vocês permaneçam fixos, com seus pensamentos bem sintonizados na verdadeira história. O Filho de Deus nasceu, cresceu, bebeu, viajou, se alimentou, morreu, mas ressuscitou. E ele está falando, esse Senhor ressuscitado não é nenhum fantasma. Tanto que ele faz questão de mostrar que Jesus mostrou as marcas na mão e do lado. Para enfatizar, Jesus não é nenhum fantasma. Jesus veio sofrer, morrer, ressuscitar. E tudo isso com um só objetivo: salvar a humanidade. Pessoal,
É maravilhoso que neste mundo há muitos pregadores. Precisamos louvar a Deus pelos muitos pregadores da palavra que nós temos a oportunidade de ouvir nos nossos dias. No entanto, nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados também por ensinamentos meramente humanos ou ensinamentos meramente agradáveis. Vamos continuar ouvindo a mensagem pura que trata desse Jesus, do Jesus ressuscitado, aquele que a cada novo dia está presente na nossa vida, porque essa é a paz de Jesus, a presença de Jesus conosco, em todas as situações, e principalmente pelo poder do Espírito Santo. Ele não só nos enviou, mas Ele também nos capacita e Ele também nos auxilia em realizar a sua missão. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, esse Jesus nos envia para amar e servir, assim como fomos amados por Ele e servidos por Ele.